Graça e paz para você que está me permitindo entrar na sua casa por meio das suas redes sociais. Que a graça esteja com você e com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro. Seja bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube, canal Escritor Márcio Ribeiro. Eu estou te convidando a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 10, do 13 ao 18, porque hoje nós vamos trazer a mensagem com o seguinte tema: pregue a palavra de Deus, faça a sua parte. Eu quero convidar você que está vendo os vídeos aqui direto no YouTube, mas que ainda não se inscreveu, quero convidar você a se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like no vídeo, deixar o seu comentário que seja importante, um comentário que seja relevante para o vídeo. Compartilhe nos seus grupos e nas suas redes sociais, tá certo? Para que esse vídeo possa ter um alcance. Lembrando que toda sexta-feira tem vídeo novo aqui, para que você possa ser edificado espiritualmente. Estou deixando nos comentários do vídeo o link da landing page, da minha landing page. É só você clicar e você vai acessar todos os meus livros. O Dinheiro Nosso de Cada Dia, de Lodebar para o Wonderland, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional e Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Na landing page você vai poder fazer a compra do seu livro. Aí você escolhe se você vai comprar nas livrarias ou se você vai comprar diretamente comigo. Se você optar por comprar comigo, clica no botão do WhatsApp, me chama lá. Por lá, você pode me convidar para pregar na sua igreja também. E pode comprar o seu livro comigo. Forma de pagamento, Pix. Um exemplar, R$30, mais 20 da taxa de entrega. 2 exemplares, R$50, mais 20 da taxa de entrega. Total, R$70. Cada livro sai a R$25. 3 exemplares, R$70, mais 20 da taxa de entrega. Total, R$90. Cada exemplar sai a R$23,33. A partir do 4º exemplar, cada livro sai a R$22,50, mais a taxa de entrega, que é R$20. Ficou claro? Então eu espero você na landing page para adquirir meus livros. Lembrando que livros são o melhor presente para que você possa dar para alguém em qualquer época do ano, porque eles são a riqueza mais preciosa que você pode dar para alguém, porque você vai dar a alguém algo que tem substância, que vai trazer cultura, conhecimento, edificação, sabedoria, informação. Só existem coisas boas no hábito da leitura. Eu já fiz vários vídeos falando sobre esse assunto, inclusive, especificamente sobre os benefícios da leitura. E eu quero lembrar você que a partir do mês que vem, em dezembro, nós vamos começar uma série chamada O Sermão Escatológico de Jesus, baseado em Mateus 24. Eu vou fazer essa série em 7 partes. Eu vou pegar exatamente como está na Bíblia. O capítulo 24 de Mateus, ele foi escrito, segmentado, divididinho em 7 partes. Eu vou pregar em cima de cada uma das partes que está lá na Bíblia, exatamente como está. Eu vou alternar com outras pregações, não serão 7 consecutivas, mas eu te convido a acompanhar. Então no dia 5 de dezembro eu vou pregar a primeira mensagem. No dia 12 de dezembro eu vou pregar a segunda mensagem. Aí no dia 19 de dezembro eu vou pregar uma mensagem de Natal, vou trazer uma mensagem de Natal. Dia 26 de dezembro eu vou trazer uma mensagem de Ano Novo. Aí a partir de janeiro eu vou intercalando. Vou pregar uma do sermão escatológico, vou pregar outras mensagens sobre outros temas. Só para lembrar para você que acompanha meus vídeos aqui, eu tenho pregado também sobre o livro de Provérbios, uma série inteirinha. Se você pegar desde o começo, você vai ver que eu já estou terminando de pregar sobre o capítulo 11 de Provérbios. Estou pensando textos de cada capítulo, tá? Só você ficar acompanhando até chegar no final do capítulo 31 de Provérbios. Eu vou pregar sobre o livro todo.
Vamos falar sobre o roteiro do vídeo. Eu vou trazer aqui o anúncio, falar um pouco sobre cada um dos meus livros e vou entrar no conteúdo da mensagem. Então eu te convido a ficar aqui até o final, porque eu tenho certeza que Deus vai ministrar algo de muito legal, de muito relevante, de muito edificante para o seu coração e para a sua vida. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, você está sinalizando que gostou do vídeo, que você quer que ele tenha um alcance maior. Você que está aqui nessa rede social, que é de vídeos curtos, você que está vendo o vídeo nesse meu perfil aqui, nessa minha conta aqui, nessa plataforma que produz vídeos curtos, só para lembrar você, os vídeos são em sequência, parte 1, parte 2, parte 3 e assim sucessivamente. Verifique na hashtag qual é a parte que você está vendo, verifique do lado do título do vídeo qual é o númerozinho que está lá, 1, 2, 3, e veja o vídeo em sequência para você entender a mensagem. Daqui a pouco eu vou pregar sobre pregue a palavra de Deus, faça a sua parte. Vai abrindo sua Bíblia em Romanos capítulo 10, do 13 ao 18. Mas agora eu quero apresentar a você o meu livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Eu tenho falado muito sobre esse livro porque eu tenho certeza que ele é muito importante para o seu crescimento espiritual. Eu tenho certeza que ele é muito importante para o crescimento espiritual da sua família. Por quê? Porque nele eu trago assuntos importantíssimos que vão ajudar você a construir a sua vida espiritual em bases sólidas, em bases seguras, em bases que vão aguentar qualquer situação que você enfrente ao longo da sua vida. Sim, porque eu chamo a sua atenção para o avivamento verdadeiro, o avivamento que é produzido por meio de oração, o avivamento que é produzido por meio de estudo da palavra de Deus, o avivamento que é produzido por meio do entendimento que eu e você precisamos ter, que precisamos nos distanciar de coisas que nos afastam de Deus. Então, no capítulo 1 desse livro, eu falo sobre o que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos. Em cima dessa pergunta, eu trago uma dissertação e eu trago os textos bíblicos para a sua edificação espiritual. No capítulo 2, eu faço a pergunta: quais são os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares? Trago uma explicação, trago textos bíblicos. No capítulo 3 eu trago a seguinte pergunta: por que os nossos olhos são o espelho da alma? Eu trago uma reflexão, trago textos bíblicos também. No quarto capítulo eu trago outra pergunta: por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares? Trago uma meditação sobre esse tema e trago os textos bíblicos também. E eu tenho certeza que tudo isso vai ajudar você a crescer espiritualmente, vai ajudar a sua família a crescer espiritualmente. Todos vocês vão ser levados ao conhecimento de Cristo. E é sobre ele que eu prego aqui. Se você observou, tem observado, tem visto meus vídeos aqui, eu não prego religião, eu prego Jesus. Porque Jesus está acima das religiões. Jesus está acima dos templos. Eu prego sobre Jesus. Por quê? Porque eu sei que você está vendo esse vídeo, você pode de repente não ter nenhuma religião, mas eu tenho certeza que os conhecimentos e informações e conteúdo que eu trago neste livro vão te ajudar a crescer espiritualmente, vão te ajudar a firmar sua família em bases sólidas, tá? Como é que você vai comprar? Clica aí na landing page e escolha a forma de compra. Vai comprar pela livraria? Beleza. Vai comprar diretamente comigo? Me chama no WhatsApp. Um exemplar, R$30, mais 20 da taxa de entrega. Total 50. Comprando comigo no WhatsApp. Vai comprar 2 exemplares, R$50 mais 20 da taxa de entrega. Cada livro sai a R$25. Vai comprar 3, R$70 mais 20 da taxa de entrega. Cada um sai a R$23,33. Vai comprar mais de 4 em diante, cada um sai a R$22,50, mais 20 da taxa de entrega. Forma de pagamento Pix, comprando diretamente comigo.
Ah, pode misturar com os outros? Pode. Eu tenho esse, tenho Cuide Bem da Sua Carreira Profissional e de Lodebar para Wonderland em versão impressa. Pode misturar, pode fazer como você quiser. Quer pegar vários desse aqui para presentear alguém? Beleza. Quer misturar? Beleza. A tabela é a mesma. Então tá aqui. Desejo que Deus abençoe grandemente sua vida através dessa leitura e que Deus fale profundamente ao seu coração. Vamos falar de vida profissional através do livro Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. É uma obra que eu fiz questão de escrever compartilhando meus conhecimentos pessoais, profissionais, acadêmicos, somados a pesquisas que eu fiz em várias fontes para poder trazer esse conteúdo para você. Eu pego desde a elaboração do currículo até o planejamento da sua aposentadoria, porque você tem que pensar sua carreira profissional como um todo. Não adianta você ficar lamentando que ganha pouco se você não faz a sua parte. Eu falo sobre isso aqui no capítulo sobre o planejamento de carreira especificamente, o desemprego estrutural, quando eu falo especificamente sobre estudar. Estudar, estudar e estudar. Não adianta você ficar reclamando da sua vida financeira se você não busca seu crescimento profissional. E aqui eu tenho etiqueta corporativa, apresentação pessoal, marketing pessoal, dinâmica de grupo, tudo que vai fazer você entender como é que você se prepara para entrar numa empresa, como é que você se prepara para manter o seu emprego, como é que você se prepara para melhorar a sua vida profissional, crescendo na mesma empresa ou mudando para outra, sempre para melhor, sempre para frente, sempre para cima. Esse livro aqui tenho certeza que vai dar muita base para você crescer profissionalmente. Aproveite essa época, dê de presente esse livro para quem você ama. Presenteie a si mesmo com esse livro. Como é que você vai comprar? Clica aí na landing page, tá? Você vai ter acesso às formas de compra. Vai comprar pela livraria? Beleza. Quer comprar diretamente comigo? Me chama no WhatsApp. Pelo WhatsApp, forma de pagamento é Pix, é diretamente comigo. Forma de pagamento, Pix. Um exemplar, R$30, mais 20 da taxa de entrega, total 50. 2 exemplares, R$50 mais a taxa de entrega 20, total 70. Cada exemplar sai a 25. 3 exemplares, R$70 mais 20 da taxa de entrega, total 90. Cada um sai a 23,33. A partir do 4º exemplar, cada um sai a 22,50. Mais a taxa de entrega que é 20. Pode misturar? Pode. Você pode misturar com Avivamento, onde ele começa como alcançá-lo. Pode misturar com de Lodebar para Wonderland, tá? São eles 3 que eu tenho na versão impressa. Pode fazer do jeito que você quiser dentro dessas 3 opções, tá bom? Então me chama lá no WhatsApp se você quiser comprar diretamente comigo dessa forma que eu falei. Se quiser comprar pela livraria, só entrar no site. Então desejo que você tenha crescimento profissional desde agora e para sempre, mas faça a sua parte. E tá aqui, ó, a dica muito boa de leitura para isso. De Lodebar para Wonderland, um livro que vai contribuir muito para seu crescimento espiritual, porque eu compartilho histórias reais, histórias de vida, de pessoas que experimentaram a decadência, experimentaram o fundo do poço, mas que através do seu encontro pessoal com Jesus deram a volta por cima. Só para lembrar a você que eu não prego religião, eu prego Jesus. Então esse livro ele também serve para você que não tem ligação com igreja, que não tem ligação com religião, mas são histórias que eu tenho certeza que vão inspirar você a dar a volta por cima. Então aqui são 11 histórias, são 11 testemunhos, são 11 pessoas que verdadeiramente cresceram depois de ter experimentado o pior momento das suas vidas.
Eu tenho a Catarina que se afastou dos caminhos do Senhor porque uma pessoa perseguiu ela dentro da igreja. Eu tenho o Júlio César que ficou muito arrogante porque cresceu profissionalmente e achou que era por conta dele mesmo e deixou de dar glória para Deus e ele achou que ele era o cara. Eu tenho a Tamires que experimentou momentos muito difíceis na sua vida como um todo e desceu ao fundo do poço. Eu tenho o Rafael que foi criado na igreja, mas curioso para conhecer o mundo, meteu os pés pelas mãos, fez muita lambança na vida. Eu tenho o casal Lindomar e Jaqueline, que é o capítulo Quem Odeia Mais, e mais outras histórias, são 11 no total. Então quero convidar você a conhecer cada uma dessas pessoas, tá? Para que você se inspire através das suas vidas e verdadeiramente alcance o crescimento espiritual. Verdadeiramente você alcance também a sua cura emocional, para que você entenda que, primeiramente, para Deus nada é possível, como diz Lucas 1,17. E do mesmo jeito que essas pessoas conseguiram dar a volta por cima, você também pode dar a volta por cima. Então tá aqui. Para você comprar esse livro, clica aí na landing page e escolha como você quer comprar. Vai comprar pelas livrarias? Amém. Vai comprar diretamente comigo? Me chama no WhatsApp. Comigo, pelo WhatsApp, forma de pagamento, Pix, um exemplar, R$30, mais 20 da taxa de entrega, dá 50. 2 exemplares, R$50 mais 20 da taxa de entrega, vai somar 70. Cada exemplar sai a R$25. 3 exemplares, R$70 mais 20 da taxa de entrega, total 90. Cada um, 23,33. A partir do 4º exemplar, cada um sai a 22,50, mais os 20 da taxa de entrega. Tá bom? Então tá aqui, ó, para o seu crescimento espiritual, para a sua cura emocional. Pode misturar com os outros? Pode, do jeito que você quiser. Além dele, eu tenho Cuide Bem da Sua Carreira Profissional e Avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? Pode comprar todos desse aqui? Pode. Como eu falei, como você quiser. Você monta o seu pacote de livros da sua escolha. O preço é o mesmo. Então tá aqui. E eu desejo que Deus abençoe sua vida, fale profundamente ao seu coração por meio desses testemunhos aqui. Por último, O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Um livro que eu fiz em versão digital, o qual você pode adquirir no site da Amazon. Mas aí você vai entrar aí na landing page, tá? Você vai clicar aí na landing page, aí nos comentários. Vai entrar lá e vai fazer a sua compra. Nesse caso, você vai escolher lá a livraria da Amazon. Vai lá no site da Amazon, faz a sua compra. Faz o seu pagamento por lá e baixa o seu livro na hora por lá e vai fazer a sua leitura. Ele eu só tenho na versão digital. Eu quero que você entenda o seguinte: você não pode ficar reclamando da sua vida financeira se você mete os pés pelas mãos, se você se deixa levar pelas propagandas que levam você a consumir, se você se deixa levar pela competição com o seu vizinho, porque o seu vizinho de repente compra, você quer comprar também. Se o seu vizinho viaja, você quer viajar também. Se o seu vizinho compra um carro, você quer comprar também. E você tem que entender que você tem que viver de acordo com o seu padrão, de acordo com o que você ganha. E eu também falo coisas muito profundas para você não se deixar levar por certos líderes, entre aspas, líderes religiosos, entre aspas, que ensinam para você uma teologia da prosperidade, entre aspas, que só fazem sugar o seu dinheiro. Porque o que acontece? A verdadeira prosperidade você tem que entender que não é você ser rico e ganhar muito dinheiro. E muito menos você negociar com Deus como se Deus fosse um comerciante ou como se Deus fosse um político corrupto que recebe propina, tá? Que se você ofertar na igreja, ele tem a obrigação de te abençoar porque você deu propina para ele. Porque é isso que esses falsos líderes, sem aspa no caso, porque são falsos líderes mesmo, é isso que eles ensinam para você.
E eu, através do meu livro Dinheiro Nosso de Cada Dia, eu trago para você um ensino profundo sobre finanças, baseado nas minhas experiências pessoal, profissional, acadêmica, tá? De lidar com isso na minha vida profissional, como eu falei, e de pesquisas profundas que eu fiz, tá? Então eu compartilho tudo isso com você e eu desejo que você entenda o verdadeiro sentido do que é prosperidade financeira, que é você viver com tranquilidade com aquilo que você tem. Ah, mas eu ganho pouco, então você tem que buscar organizar as suas finanças, e eu ensino isso para você no livro. Ah, eu tenho que ganhar mais, então você tem que comprar o meu livro Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, porque lá eu falo bastante coisa sobre esse assunto, tá? Para que você possa então ganhar mais, parar de reclamar da vida e querer jogar a culpa no governo, tá? E querer que o governo coloque para você o peixe na sua boca. Então, cuide bem da sua carreira profissional, vai te ajudar a entender isso aí. E o Dinheiro Nosso de Cada Dia vai ajudar você a se organizar financeiramente para que você verdadeiramente viva em prosperidade. Viva bem, viva tranquilo, tá? Viva sem os sobressaltos das dívidas, tá? Então é isso que eu quero compartilhar com você. Desejo que você seja muito abençoado através da leitura desse livro e que você alcance a prosperidade financeira verdadeira, não essa que os falsos líderes e falsos profetas ensinam para você. Então desejo que Deus abençoe sua vida. Fica aqui até o final, que daqui a pouquinho eu vou entrar com a mensagem que fala sobre o tema Pregue a Palavra de Deus, faça a sua parte. Romanos capítulo 10, do 13 ao 18. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Deixa o seu... Clica aí para você dizer que gostou do vídeo, nesse coraçãozinho que está aí. Você que está vendo esse vídeo aqui, nessa plataforma, nessa minha conta, nesse meu perfil. Clica aí nesse coraçãozinho, clica aí nesse botãozinho para você me seguir, me acompanhar, tá? Deixa o seu comentário importante, relevante. Compartilhe o vídeo nos seus grupos, nas suas redes sociais, para que esse vídeo tenha um alcance maior. Nós vamos pregar hoje sobre o tema, seguinte título: Pregue a Palavra de Deus, faça a sua parte. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10, do 13 ao 18. Então desejo que Deus fale profundamente ao seu coração e que você tenha o entendimento e o conhecimento daquilo que o Senhor quer falar para nós através desse texto. Então é a partir de agora. Romanos capítulo 10, a partir do verso 13. Vamos lá. Porque todo aquele que chamar pelo nome do Senhor será salvo. Verso 14. Como, porém, eles pedirão a ele que os salve, se não crerem nele? E como podem crer nele, se nunca ouviram falar dele? E como poderão ouvir acerca dele, sem que alguém fale a eles? Verso 15. E como é que irão falar, sem que sejam enviados? É sobre isso que as Escrituras falam quando afirmam: como são bonitos os pés daqueles que pregam o Evangelho da paz com Deus e trazem notícias alegres de coisas boas. Em outras palavras, como são bem-vindos
aqueles que vêm anunciando o Evangelho. Verso 16. Entretanto, nem todos que ouvem o Evangelho o aceitam. Pois o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Verso 17. Assim é que a fé vem pelo ouvir o Evangelho a respeito de Cristo. Verso 18. Mas eu pergunto, será que eles não ouviram a palavra de Deus? É claro que ouviram. Como dizem as Escrituras, a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Que o Senhor abençoe a sua palavra e que ela se faça viva, presente e real no meu coração e no seu coração também. Fica aqui para que nós possamos então compartilhar aquilo que o Espírito Santo ministra aos nossos corações acerca desse texto. Bem, você sabe que Paulo foi o maior missionário de todos os tempos. Paulo levou a mensagem do Evangelho a inúmeros povos. Paulo implantou várias igrejas, foi pastor de várias igrejas. Ele chegava nas cidades, pregava, deixava igrejas prontas, pastores prontos, líderes prontos, e assim ele levou o Evangelho. E através das viagens missionárias de Paulo, o Evangelho chegou até nós aqui no Brasil. Ah, como assim? Porque à medida que Paulo ia levando o Evangelho, para você entender a geografia da época, Paulo pregou a palavra de Deus através da Ásia e através de partes da Europa. Tá? Paulo passou por países como a Turquia, que tem uma parte na Europa e parte na Ásia. Passou pela Grécia, passou pela ilha de Chipre, passou por Malta, passou pela Itália, Roma, né? E entre outros países. E aqueles que foram preparados por Paulo e foram seguindo, levando a mensagem adiante, percorrendo outros países da Europa, lembrando a você que foram os ingleses que atravessaram o oceano e chegaram à América do Norte, especificamente aos Estados Unidos. Ali eles transformaram os Estados Unidos na nação que é. Ali eles colonizaram os Estados Unidos e ali eles levaram o Evangelho. Ali o Evangelho cresceu. Missionários americanos se espalharam por outros países da América Latina, inclusive aqui no Brasil. O Evangelho chegou aqui de forma bem sucedida através dos missionários norte-americanos. Lembrando a você que quando os franceses vieram ao Brasil, tentaram tomar o Brasil de Portugal, tentaram entrar por meio do Maranhão, eles lá tentaram pregar o Evangelho, tentaram implantar o Evangelho, mas foram rechaçados. Os portugueses derrotaram os franceses, que vieram através de Villegagnon, que era um dos comandantes do exército francês e tal, e os portugueses bateram de frente e botaram os franceses para correr. Estou dando uma aula 0800 de história para você entender como o Evangelho chegou aqui no Brasil. Tá? Tempos depois foram os holandeses que tentaram entrar no Brasil por Pernambuco, através de Maurício de Nassau. Também tentaram pregar o Evangelho no Brasil naquela época, mas também os portugueses bateram de frente e rechaçaram os holandeses. Tá? Aí, no século XIX, os missionários norte-americanos vieram ao Brasil. Aí já não foi por meio de guerra, já não foi por meio de invasão de país nenhum. Os missionários simplesmente foram enviados, chegaram ao Brasil, começaram a implantar o Evangelho, e assim nós temos o Evangelho sendo pregado aqui. E hoje missionários brasileiros estão espalhados ao redor do mundo, levando essa mensagem do Evangelho, para você entender o básico do que é missionário. Tá?
Porque o que você tem aprendido aí, infelizmente de maneira equivocada, eu vou te mostrar aqui dentro desse texto que a gente leu, vou ler de novo versículo por versículo para você entender. O que você tem visto é alguns aí que se intitulam missionários, mas são esses que andam numa igreja aqui, noutra ali, mas que recebem um din-din bem gostosinho, e não é pouquinho não, tá? Para poder pregar, supostamente pregar um suposto evangelho. Eu vou mostrar para você dentro do texto que a diferença do que é o verdadeiro evangelho sendo pregado e isso que está aí, tá? Antes que você venha querer me criticar dizendo que eu critico muito o que está acontecendo na igreja evangélica de hoje, eu estou sendo bíblico, meu querido. Eu estou sendo bíblico, minha querida. Você não pode contestar o que a Bíblia diz. Você pode contestar as minhas ideias se eu falar de mim mesmo. Você tem todo o direito de não concordar com o que eu penso, mas a palavra de Deus, ela dá suporte ao que eu estou falando, sem eu precisar torcer a palavra de Deus, sem eu precisar forçar a barra, como tem muita gente que faz, tá? A palavra de Deus por si, ela é clara. Vamos ler novamente o texto, verso por verso, eu vou mostrar para você. Vamos lá. Eu vou começar pelo verso 13, tá? Depois desse apanhado aí para você entender o que é a pregação do Evangelho, como o Evangelho chegou aqui no Brasil, vamos lá. Vou começar agora relendo o verso 13. Paulo escreveu essa carta, lembrando quem foi Paulo, o maior missionário de todos os tempos, o maior pregador do Evangelho, um dos maiores. Vamos lá, 13. Porque todo aquele que chamar pelo nome do Senhor será salvo. Vamos lembrar que Paulo faz uma referência a Mateus 11, do 28 ao 30, onde Jesus diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descansos para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Paulo faz uma referência a essa fala de Jesus e faz referência certamente a outras falas de Jesus, como por exemplo, onde Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. E Paulo faz depois, em Timóteo, Paulo faz uma citação: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então, você já viu que Paulo centrou a mensagem dele em Jesus. Agora você compara com o que os pregadores de hoje estão fazendo aí, que só pregam sobre dinheiro, sobre prosperidade. Você não vê, principalmente esses pastores que andam de igreja em igreja, esses pregadores itinerantes, essas pastoras, essas pregadoras itinerantes, esses cantores gospel, essas cantoras gospel. Você compara aquilo que eles pregam e cantam com aquilo que Paulo acabou de falar aqui. Só estou no verso 13, hein? Para você entender. O que você vê hoje é sobre palco, plateia, quem te viu passar na prova não te ajudou, é sobre que você tem que ofertar para ser abençoado, é sobre de bandarabandai de comanai, porque eles não têm conteúdo para ensinar um evangelho para vocês, tá? Então é sobre isso. A verdadeira pregação do evangelho começa por isso aqui. Paulo já começa falando: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então eu e você temos que entender que a salvação, ela vem por meio da... Não é a gente aceitar Jesus. Quem sou eu para aceitar Jesus? Quem é você para aceitar Jesus? É Jesus quem aceita a gente. É Jesus quem recebe a gente. Aqui já te dou uma aulinha 0800 sobre algo que muitos ensinam errado. Eles ensinam você a aceitar Jesus. Eles pregam o seguinte, quando fazem um apelo: quem quer aceitar Jesus? Pô, quem é você? Quem sou eu? Quem é ele para aceitar Jesus? É Jesus quem aceita a gente. O que a gente faz é abrir o coração para ele.
exatamente como está em Apocalipse 3:20, onde Jesus diz, através do profeta João: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir e me convidar, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Diferença simples. Vamos continuar a leitura. Então você já entendeu o verso 13, que Paulo já começa centrando a mensagem do Evangelho em Jesus. Vamos lá. 14. Como, porém, eles pedirão a ele que os salve, se não crerem nele? E como podem crer nele, se nunca ouviram falar dele? E como podem ouvir acerca dele, sem que alguém fale a eles? Você observou que aqui no verso 14, Paulo já faz várias perguntas para que nós venhamos a pensar. Então, para que alguém possa ser levado ao conhecimento de Cristo, essa pessoa precisa ouvir falar sobre Cristo. E aqui eu quero falar algo que Agostinho, ou para alguns, ele é conhecido como Santo Agostinho, ele certa vez disse o seguinte, eu já falei essa frase aqui outras vezes, vou repeti-la propositalmente. Se você já me ouviu falar, você vai ouvir de novo. Se você está passando por aqui agora e nunca me ouviu falar, então você vai ouvir. Pregue o Evangelho, pregue sempre, pregue o tempo todo. Se possível, use palavras. O que Agostinho quis dizer é que a nossa maior pregação, ela vem através do nosso testemunho de vida. A nossa vida tem que ser coerente com a nossa pregação. Sobre isso é o tema principal do meu livro, Avivamento. Onde ele começa, como alcançá-lo. É o tema principal desse livro aqui que eu convido você a adquirir. Clica aí na landing page que está no comentário e veja lá outros vídeos nos quais eu falo com mais detalhes sobre o livro. Pois então, voltando aqui para o texto. Então a nossa maior pregação é o nosso testemunho. E o nosso testemunho de vida tem que ser coerente com a nossa pregação. Agora, para que através da nossa pregação as pessoas ouçam falar. Vamos repetir aqui o verso 14, porque eu vou falar, vou pergunta por pergunta, porque Paulo fez várias perguntas aqui, dentro do mesmo verso. Vamos lá. Como, porém, eles pedirão a ele que os salve, se não crerem nele? Pois é. Então, aqui Paulo faz essa pergunta. Como, porém, eles pedirão a ele que os salve, se não crerem nele? E como podem crer nele, se nunca ouviram falar dele? E como podem ouvir acerca dele, sem que alguém fale a eles? Então, cabe aqui nessas três perguntas o seguinte entendimento. Precisamos ser assertivos, levando a mensagem do Evangelho de Cristo às pessoas. Como eu disse, primeiramente através do nosso testemunho. O nosso testemunho vai na frente. Eu te dou a base bíblica lá no segundo livro dos Reis. A vida do profeta Eliseu foi na frente dele. Quando ele passou, a mulher sunamita falou, ali vai um santo homem de Deus. Ele não disse ai, não disse ui. Quando ele passou, a mulher falou, lá vai um santo homem de Deus. É assim que eu e você temos que ser. Eu e você temos que ser desse jeito. As pessoas olharem em nós, homens e mulheres de Deus, através da nossa conduta, do nosso testemunho. Isso vem através da nossa forma de falar. Isso vem através do nosso procedimento no trabalho, no colégio, na vizinhança, na família estendida, dentro de casa, em todo lugar. Esse tem que ser o nosso testemunho.
tá? E tem que ser coerente com a nossa pregação, tá? Então, para que as pessoas possam crer, elas precisam ouvir falar. E nós temos que estar preparados para isso. Aí, eu vou voltar aqui para você aí, principalmente você que é crente, que é cristão. Como é que você quer pregar a palavra de Deus se você não estuda ela? E como é que você vai estudar a palavra se você não senta numa escola bíblica dominical para aprender? Você só quer saber de oba-oba gospel. Você só quer saber de charabanda, arabandá e decomanai que tem nos cultos de libertação. Que muitas vezes são pura encenação. Que de libertação não tem nada. Até porque a libertação ela só vem pela palavra. O próprio Jesus falou: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a libertação vem por aí, através de abrirmos o coração para Jesus. Se, pois, o Filho do Homem libertar vocês, vocês serão livres. Está em João 8,36. Ficou claro? Então, é necessário que agora é direto para você que é cristão. Você sentar lá no banquinho da EBD para aprender, tá? Porque o que mais tem por aí é gente pregando sem o menor conhecimento. É por isso que é tanta besteira que você vê na internet aí. Gente falando um monte de baboseira que não tem nada a ver com a Bíblia. Gente ensinando heresia, gente ensinando pataquada, inventando coisa que não está na Bíblia, interpretando coisas ao seu bel prazer, porque são incapazes de estudar. Eu tive o desprazer, tá, de dar aula em um determinado lugar, que eu não vou dizer qual é, que pessoas se recusavam a sentar, né, para aprender, né? Não é porque era eu que estava dando aula, não. Porque essas pessoas faziam isso com quem veio antes de mim e continuam fazendo com certeza com quem veio depois de mim, tá? Mas essas mesmas pessoas que se recusam a sentar para aprender, a ficar sentadinho lá para aprender, essas pessoas se levantam para pregar, tá? E não sai nada que você possa pegar e aproveitar. Que como elas não têm conteúdo para ensinar para ninguém, elas jogam no meio da mensagem um monte de charabanda, arabandá e decomanai, e nisso todo mundo vai no charabanda, arabandá e decomanai, e assim o que a gente tem é isso aí. É isso que você está vendo aí, tá? Roda, roda, pula, pula, coisa e tal. Vamos continuar que você vai entender, tá? Que essa mensagem é extremamente importante, extremamente edificante, extremamente atual para nós aplicarmos a nossa vida. Vamos para o verso 15. Como eu disse, eu estou sendo bíblico, hein? Verso 15. E como é que irão falar sem que sejam enviados? É sobre isso que as Escrituras falam quando afirmam: como são bonitos os pés daqueles que pregam o Evangelho da paz com Deus e trazem notícias alegres de coisas boas. Em outras palavras, como são bem-vindos aqueles que vêm anunciando o Evangelho. Agora vamos analisar o verso 15 aqui, tá? Que eu acabei de ler. Eu falei ainda há pouco sobre os verdadeiros missionários. Eu aprendi certo. Graças a Deus eu aprendi na Igreja Batista, onde eu me converti, onde eu passei grande parte da minha vida espiritual. Hoje eu congrego em outra denominação, mas eu não tenho nenhum problema com a Igreja Batista. Eu não fui congregar em outra denominação por divergências com a Igreja Batista, não foi nada disso. Foram questões pessoais que não compete aqui eu falar, porque envolvem outras pessoas. Não tem nada a ver com a igreja, com a denominação, não. Sou muito grato por tudo que eu aprendi lá.
Eu sou muito grato pelo meu crescimento espiritual que veio de lá. Sou muito grato pela base espiritual de conhecimento de palavra que eu tenho, que veio de lá, da Igreja Batista. Então vamos lá. Por que eu estou falando isso? Porque os batistas sempre zelaram pela divulgação do Evangelho. Os batistas, eles não cresceram no Brasil através de rachas, como infelizmente acontece em muitas outras igrejas hoje em dia, e você sabe disso. Os caras brigam aqui, brigam com o pastor, se rebelam e fundam outra igreja ali. Isso não é expansão do Evangelho, isso é rebelião pura e simples. É isso que eu estou ensinando a você aqui, através deste texto. O que Paulo fazia era viajar e implantar a igreja. Deixava líderes prontos, ele ia para outro canto, implantava outra igreja e assim sucessivamente. E assim batistas fazem, outras denominações fazem também. Deslocam missionários para todas as regiões do Brasil e também para o mundo. Tá? Então existem os missionários que viajam pelo interior do Brasil, implantam igrejas, treinam líderes, deixam líderes prontos, igrejas prontas para o trabalho prosseguir pelo interior do Brasil e por várias partes do mundo. Outras denominações fazem isso. A igreja que eu congrego, o Ministério Sarando a Terra Ferida em Nova Iguaçu, tem igreja implantada na Itália, pastores lá pregando o Evangelho lá na Itália, tem também na África do Sul, tá? Então isso é ser missionário, isso é ser o verdadeiro missionário. Não é o que tem por aí não, paletó e gravata, vai numa igrejinha aqui com ar-condicionado, recebe uma bufunfa para pregar uma pataquada lá, um roda-roda, um pula-pula, coisa e tal. Isso não é ser missionário, não implantou nada, não fez nada. E essas igrejas que crescem desse jeito que eu falei, em rebelião, que muitas surgem assim, isso não é expansão do Evangelho. O que sai é um monte de crente dividido. É um monte de crente dividido daqui para ali, aí daqui para colar. E você não vê pessoas que não conhecem a palavra de Deus sendo convidadas a estar ali. Até porque muitas vezes as pregações, elas não têm nada a dizer para aqueles que não conhecem o Evangelho. Por quê? Porque não lhes é falado o verdadeiro Evangelho. Eles ficam com aquelas pataquadas. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, tá? Até aqui na internet. Não serve para nada os vídeos que alguns postam aqui na internet de movimento. Aquilo ali só serve para envergonhar o Evangelho para aqueles que não conhecem, porque eles ficam escandalizados sim. Eu fico. Eu conheço o Evangelho desde 1983, quando eu me converti. Eu fico escandalizado com certas coisas que eu vejo aí, com essas maluquices, desses roda-roda, desses pula-pula, dessas coisas aí. Eu fico escandalizado. Eu com quase 60 anos de idade, com 42 anos de vida cristã. Imagina uma pessoa que não conhece, uma pessoa que mal se converteu. Então, para estar aqui na internet, precisa fazer o que eu estou fazendo agora. Pregando o verdadeiro Evangelho, eu estou aqui me esforçando. Eu não estou preocupado se o vídeo vai ter 500 visualizações, 1.000, 10.000. Eu, de minha vontade pessoal, quero que meus vídeos tenham milhões e milhões de visualizações, porque muito mais pessoas vão ver a mensagem do Evangelho, muito mais pessoas vão ser alcançadas pelo Evangelho. Eu não estou preocupado com ganhar dinheiro na internet, não vivo da internet. Nada contra quem vive da internet, cada um com seu cada um. Tem pessoas que se dedicam a isso. Não é meu caso. Eu vivo da minha aposentadoria e vivo dos direitos autorais dos meus livros. Que meus livros são produções minhas. Porque fui eu que estudei, fui eu que pesquisei, fui eu que paguei para imprimir, fui eu que paguei para diagramar, fui eu que paguei para registrar, fui eu que paguei para tudo. Então o livro é meu. Não é diferente de pregar a Bíblia. Por isso que eu digo e repito, eu não cobro para pregar a Bíblia. Porque a Bíblia não é minha, não fui eu que escrevi. Não fui eu que escrevi a Bíblia. Então eu não tenho o direito de cobrar para pregar a Bíblia.
Eu não tenho esse direito e eu não concordo de jeito nenhum com quem cobre para pregar. E a Bíblia me dá respaldo para isso, tá? Aí alguém vai dizer, mas um pastor que é presidente de igreja, que vive de tempo integral, ele pode receber. De acordo com a prosperidade da igreja, de acordo com a liberalidade da igreja, e ele não pode ser pesado para a igreja não, porque Paulo também fala disso, tá? Que Paulo, ele fala que ele fazia tenda para não ser pesado para os irmãos, tá? Então, cuidado com essas interpretações que tem por aí, tá? Mas, enfim, então você entendeu o verso 15, eu quero crer que você tenha entendido, quero crer que eu tenha explicado de forma bem clara, tá? E Paulo faz esse elogio, ele chama essas pessoas, diz que essas pessoas, os missionários, que saem andando, quando ele fala em pés, é porque naquela época não tinha as facilidades que a gente tem hoje em termos de transporte. Era ali, a cavalo, andando, coisa e tal. Por isso Paulo fala, como são bonitos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, os que levam as boas novas, as novas de salvação. É isso que a gente tem que pregar, tá? A pregação verdadeira é essa. E você que está vendo esse vídeo aí, tá? Que de repente nunca entrou numa igreja ou já foi, mas desviou, você tem que se concentrar no que a palavra de Deus diz, não tem que se escandalizar com que... Até porque o que eu estou falando aqui com certeza não é novidade para você. As críticas que eu estou fazendo aqui não são novidade para você, porque você já viu outros vídeos, outros falarem coisas muito piores, tá? Muito piores. E dando nomes. Eu não estou dando nome de ninguém, porque aqui não é canal de fofoca, aqui não é perfil de fofoca, aqui é para falar da palavra de Deus. Eu só cito os fatos para que você possa entender, tá? Vamos para o verso 16. Entretanto, nem todos que ouvem o evangelho o aceitam, pois o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Vamos lá. Aqui nesse verso tem informações importantes para nós entendermos. A primeira, nem todos que ouvem o evangelho o aceitam. Ou seja, aqui Paulo, com certeza esse texto bate de frente com muita coisa que a gente vê sendo praticado nas liturgias dos cultos evangélicos, nas igrejas evangélicas brasileiras hoje em dia. Como assim? Hoje tem uma forçação de barra para a pessoa aceitar Jesus desde o começo do culto. Quando eles mandam apagar as luzes, na hora do louvor, quando os louvores são bem tristes, bem melancólicos, compostos em acordes menores, já falei sobre isso em outros vídeos, que são acordes que são chamados mesmo para trazer melancolia e tristeza. Só você pesquisar na internet, se você não é músico, você vai ver as informações. Os acordes menores, em tons menores, são feitos para isso, para chamar para tristeza, para melancolia. Aí apaga a luz, fica aquele joguinho de luz, coisa e tal, para a pessoa poder chorar. Isso produz emoção, mas não produz crescimento espiritual genuíno, tá? Isso produz emoção, mas não produz crescimento espiritual genuíno, não produz conversão genuína. Se fosse assim, os crentes brasileiros seriam crentes espiritualmente cada vez mais fortes, e não são. Muito pelo contrário. Na internet eu já vi muitos chamarem os crentes de hoje em dia de crente Nutella. E, verdade seja dita, é uma afirmação que eu diria que, não vou dizer 100% verdadeira não, mas eu diria que 80% verdadeira, tá? O que nós temos hoje é muito crente Nutella. Então, já começa no culto, nos cultos de hoje, essa coisa
essa forçação de barra para a pessoa ficar emocionada. Daí vem com aqueles textos de oferta que muitas vezes são feitos para também emocionar, para mexer com o emocional. As pregações muitas vezes vêm com aquele fundo musical para mexer, para mexer com a emoção. Aí eu vou para o que Paulo fala em Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, que são textos nos quais Paulo fala sobre o culto feito com entendimento, culto racional. Então nós somos chamados a abrir o nosso coração para Jesus de forma racional, não emocional, racional, entendimento. Então eu tenho que entender o que é o verdadeiro evangelho. Eu tenho que abrir o meu coração para Jesus entendendo a mensagem do evangelho. Tá? Nem todos que ouvem o evangelho o aceitarão, porque o evangelho verdadeiro implica renúncia. De novo, avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Eu falo muito dessa coisa da renúncia aqui, tá? Tá aqui o livro para você. Vai aí nos comentários, clica aí na landing page para você comprar. Voltando para o texto, tá? Então nem todos que ouvem o evangelho o aceitam, porque ele implica em renúncia. Jesus fala sobre isso, a semente que cai num terreno pedregoso, num terreno assim, num terreno ali a semente não aprofunda, o inimigo vem, carrega a semente e por aí vai. Já preguei sobre isso aqui anteriormente, tá? Então, é sobre isso aí, tá? E muitos se recusam, porque não querem renunciar. E o que é pior, o que eu vou falar, tem gente que está dentro da igreja, mas que ainda não renunciou. Continua fazendo as mesmas coisas que fazia antes. Ai, mas você está julgando, a Bíblia diz não julgue para não ser julgado. Mas a Bíblia diz também, pelos frutos você conhece a árvore. Mas a Bíblia diz também que eu posso julgar de acordo com a reta justiça. E eu não preciso nem de negócio de julgar, não julgar. Está aí na internet a quantidade de escândalos que vem. Porque são pessoas que vivem, passam anos vivendo esse tipo de vida, pregam muitas vezes, cantam, pregam, tocam. Você acha que são cristãos genuínos, mas estão dentro da igreja fazendo a obra, mas a vida está toda errada. E chega uma hora que a verdade aparece. Chega uma hora que Deus não deixa. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8. Não se enganem, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, ele também colherá. Se semear na carne, da carne colhe corrupção. Se semear no Espírito, do Espírito colhe vida eterna. Mateus 7, do 21 ao 23, Jesus também fala, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no céu, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Já preguei sobre esses dois textos aqui, tanto de Gálatas quanto esse de Mateus 7, do 21 ao 23. Tá? Eu preguei aqui. Então, aí a gente viu que nesse verso, a gente tem a informação que nem todos ouvirão, que ouvirem a palavra, ouviram o evangelho, o aceitarão. E aí, Paulo cita Isaías. Por que ele citou Isaías? Para mostrar que ele também é um estudioso da palavra de Deus. E é o que eu digo para você. Paulo citou Isaías porque ele estudou sobre o profeta Isaías. Então como é que você, crente que está aí, quer crescer espiritualmente sem conhecer a palavra de Deus? Estou te dando exemplo aqui. Tá? Próprio texto. Paulo citou o profeta Isaías. Aí, por isso que a gente vê hoje essas pataquadas que tem aí. São uns crentes que não sustentam um debate bíblico, mas não sustentam mesmo. Se esses crentes de hoje em dia que andam por aí pregando, se eles fossem submetidos a uma brincadeira que a gente fazia na mocidade da igreja que eu congregava, sabe a brincadeira de desembainhar a espada? Vou mostrar para você. A gente ficava com isso, eu estou usando o livro, mas a gente usava lá, era a Bíblia, tá? Desembainhar a espada.
Aí o dirigente da brincadeira fazia assim, citava o texto. Vamos lá. Isaías 55:6. Botava a Bíblia pro alto. Aí contava 1, 2, 3, carregar. Aí tinha que descer rapidinho e procurar na Bíblia, o primeiro que achasse lia. Isso era uma forma de treinamento que a gente aprendia na mocidade para manusear a palavra de Deus. Era uma atividade lúdica, mas que trazia conhecimento espiritual profundo. Eu tenho certeza que quem viveu essa época, como eu vivi, anos 80, dentro da igreja, adolescente dentro da igreja, aprendeu. Eu tenho certeza que você que é crente e é dessa época, está se lembrando, está se identificando com o que eu estou falando. E de repente você, desse crente de hoje em dia, que não tem esse tipo de atividade, fica a dica para você. Mas Paulo conhecia a palavra de Deus. Paulo era um estudioso da palavra de Deus. Paulo, aliás, era um doutor da lei, era um fariseu que era profundo conhecedor da lei antes de se converter. Foi formado por Gamaliel, um dos grandes professores da lei. Então, é necessário a gente se preparar para pregar a palavra de Deus. Tá? Vamos para o verso 17? Toma aí. Assim é que a fé vem pelo ouvir o evangelho a respeito de Cristo. Na tradução que você tem aí, pode ser que esteja assim: porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pois é. Então, aqui a tradução fala de ouvir o evangelho de Cristo. A fé não vem por xarabandarabandai de comanai. A fé não vem por louvores antropocêntricos, que chamam muita atenção para o homem. Que o homem, ele caiu, mas que não sei o que vai levantar, e quem te viu passar na prova não te ajudou, quando vir você na bênção vai se arrepender, e blá, blá, blá. A fé não vem por nada disso. A fé vem pelo ouvir o verdadeiro evangelho de Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nós como cristãos, como crentes, temos que aprender que o centro do culto é a pregação do evangelho. Leia o livro de Atos dos Apóstolos, que você vai ver que os cultos naquela época eram centrados na pregação do evangelho. O que hoje tem é esse monte de penduricalho no culto. É uma hora de louvor. Para que uma hora de louvor? Qual é a finalidade de ter uma hora ininterrupta de louvor? Aí quando chega na hora da mensagem, já que o culto geralmente é 1h30, 2 horas, e depois do louvor tem ofertório, tem mais não sei o que, mais não sei o que lá. Isso em igrejas que não costumam distribuir oportunidade, tá? Igreja tipo a igreja que eu congrego, que o Ministério Louvor canta, tem os anúncios, tem o ofertório, vai para a pregação, é um tipo de culto. Mas você congrega de repente igreja que todo mundo tem oportunidade. Porque se não der oportunidade, vai fazer beicinho, vai fazer biquinho, vai ficar de mimimi, vai fazer queixinha pro pastor e vai querer sair da igreja, coisa e tal. É um mimimi do caramba. É por isso que eu falo que é um monte de crente Nutella, que ainda não entendeu que a maior oportunidade é de estar na casa do Senhor, cultuando ao Senhor. A maior oportunidade é de estar vivo, respirando o ar que o Senhor deu. Porque se o Senhor quiser tirar o nosso ar agora, Ele é o dono de tudo, Ele tem o poder para fazer. Se Ele quiser agora me recolher, Ele tem poder para isso. E eu não vou poder fazer nada. E esses crentes Nutella que querem viver de oportunidade, então nessas igrejas que tem esse monte de penduricalho, aí eles têm a cara de pau de dizer: agora nós vamos passar para a parte mais importante, que é a palavra. Aí dão 15 minutos para o pregador. Já preguei em igreja assim, eu sei o que eu estou falando. Eu não me incomodo de pregar em 15 minutos não, porque eu me garanto. A palavra de Deus ela não precisa de muito tempo para ser exposta. O vídeo aqui que você vê, você vai somar, você vai ver que
Meus conteúdos de mensagem pode ser 30, 35, 40, 50 minutos, mas já preguei mensagem em menos tempo, porque eu aprendi a pregar. Aprendi, por exemplo, quando eu era novo convertido, no colégio, eu era do último ano do ensino médio, uma professora diaconisa conseguiu autorização para os evangélicos se reunirem na hora do intervalo no auditório, 15 minutos o culto, então tinha um louvor, a pregação era de 3, 4 minutos, isso mesmo, 3, 4 minutos, e Deus falava e a gente se convertia. No meu trabalho, nós pedimos permissão, a gerente autorizou, nós fazíamos um culto toda sexta-feira, de 9 às 9h30 da manhã, então tinha louvor, tal, a pregação era papo de 10 minutos, 10, 12 minutos, não passava disso não. Pois é, mas o problema é que o culto vem com um monte de penduricalho, e aí eles cortam a palavra. Quando na verdade o que tem que ser cortado é a quantidade de penduricalhos. Os mesmos crentes que se recusam a sentar na escola bíblica dominical para aprender são os mesmos que quando tem culto de oba-oba, lotam, que é oba-oba. Quando aparecem esses profetas do CPF, esses profetas aí que revela tudo, se você filtrar, metade desses revelamentos, já falei, metade é revelamento, se não for mais. Já preguei sobre isso, vou voltar a pregar sobre isso, mas voltando aqui. Então é importante a gente ter esse entendimento, tá? De que o mais importante é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. O mais importante é isso, tá? Que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho a respeito de Cristo. E eu repito, a nossa conduta pessoal contribui muito, tá? Sendo coerente com aquilo que nós pregamos, para que mais e mais pessoas sejam levadas ao conhecimento de Cristo. Agora vamos ao verso 18 para nós podermos caminhar para o final. Aí Paulo diz assim: mas eu pergunto, será que eles não ouviram a palavra de Deus? É claro que ouviram. Como dizem as Escrituras, a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Aqui vai se aplicar exatamente o que eu estou fazendo aqui e agora. Eu estou pregando a palavra de Deus para você que está aí. Esse vídeo vai ficar na internet, pelos confins dos tempos, como eu li. Você vai estar aí. Tem mensagem aí. Se você assistir meus vídeos lá na plataforma vermelhinha de vídeos grandes, tem mensagem lá que eu preguei há 5 anos atrás. Está lá. Por quê? Porque é atemporal. A internet permite isso. Parece que Paulo já estava até sendo levado em visão a ver o que acontece nos dias de hoje. Não somente através da internet, mas a mensagem do Evangelho, ela veio pelo decorrer dos tempos. Paulo foi pregando, os que vieram depois dele continuaram pregando, a mensagem veio e chegou até aqui, como Jesus nos ensinou, como já foi dito nas Escrituras, que o Evangelho será pregado aos confins da terra. E assim está sendo feito. Tem missionários implantando igrejas pelos confins da terra. Agora eu quero entrar na questão dos evangelistas, que tem diferença. Missionário, ele deixa a sua terra, vai para outra terra e implanta igreja lá, prepara líderes lá, deixa tudo pronto lá, segue adiante para outro lugar onde não tem, chega, implanta, prepara, deixa tudo pronto, mete o pé, chega, implanta, prepara, deixa tudo pronto, mete o pé, e assim sucessivamente. O que Paulo fez, missionário, evangelista, é aquele que prega
Vai a uma igreja, recebeu um convite, foi, pregou, anunciou o evangelho. Foi num culto ao ar livre, pregou, anunciou o evangelho. Ah, foi num culto no lar, pregou, anunciou o evangelho. Ele está pregando, anunciando o evangelho. Está na rua distribuindo um folheto, está evangelizando, levando o evangelho. Eu estou aqui agora, na madrugada do dia 7 de novembro de 2025, pregando o evangelho. Tá? Não estou fazendo live. Se eu estivesse fazendo live, você estaria vendo a live na madrugada do dia 7 de novembro de 2025. Vou colocar daqui a pouco o vídeo para fazer o upload. E aí, durante o dia 7 de novembro, o vídeo vai começar a aparecer nas minhas redes sociais. E vai ficar ad eternum. Ou seja, o evangelho sendo levado aos confins da terra. Como está aqui escrito, como eu acabei de ler para você. É assim que se prega o verdadeiro evangelho. E eu desejo sinceramente que você que está vendo esse vídeo aí, que conhece a palavra de Deus, está na igreja, entenda isso. Isso é muito importante você entender. Tá? Recapitulando, concluindo para a gente fechar. Primeiramente a gente tem que estudar a palavra de Deus. Porque como é que eu vou pregar aquilo que eu não conheço? Antes de estudar a palavra de Deus, primeiro a gente tem que ter o conhecimento de Cristo para si mesmo. Ou seja, abrir o coração para Jesus e ter experiência pessoal com Jesus. Porque senão fica uma coisa fake. Eu seria apenas um chafariz. O chafariz não produz água. A água vem de outro lugar, passa por ele e segue para outro lugar. E chafariz não produz nada. Ele só recebe e passa. Agora, quando a gente recebe de Deus o Espírito Santo nos permite que tenhamos condições de produzir, porque temos a experiência pessoal, temos a oração a nosso favor, não pode faltar oração. Sempre falo, oração e palavra andam juntas, não tem como dissociar, não tem como separar, andam juntas. Então, quem prega tem que ter vida de oração, quem tem vida de oração prega a palavra e assim vai. É um binômio, como se diz na matemática. Tá? E mostrei para você Paulo citando o livro de Isaías. Mostrei para você que Jesus nas suas pregações, já falei sobre isso em outro vídeo, Jesus citou Isaías, citou Jeremias, citou Daniel. Tá? Daniel citou Jeremias. Então isso a gente tem que entender, tá? E a gente tem que entender que Paulo nos mostrou que o centro da pregação é o Evangelho de Cristo. Não é oba-oba, roda-roda, pula-pula, chororô, escurinho do cinema não, né? Do templo, choradeira, roda-roda, pula-pula. Essas pataquadas que tem aí que você sabe muito bem que tem. Tá? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nosso testemunho tem que ser coerente com aquilo que nós pregamos. E é assim que o evangelho vai sendo levado. O verdadeiro evangelho vai sendo pregado. E desejo que Deus abençoe grandemente ao seu coração, a sua vida. Você que está vendo esse vídeo aí, que porventura já ouviu a pregação, mas ainda não abriu o seu coração para Jesus, eu faço esse convite aí para você, tá? Mas a decisão é sua, para que você possa abrir o seu coração para Jesus. Repito, a decisão é sua. Você que conhece o Evangelho, até já pertenceu a uma igreja, coisa e tal, já foi envolvido com a obra de Deus, você mesmo aí que está vendo esse vídeo, aí se afastou por alguma razão. Não estou aqui para discutir sua vida, qual foi a razão ou quais foram as razões que levaram você a se afastar. Eu estou te convidando a voltar. Mas repito, a decisão é sua. E você que conhece a palavra de Deus, está firme na igreja, para você levar essa palavra de Deus, você precisa estudar. Então, frequente EBD. Estude a palavra de Deus. É isso que tem que ficar claro, porque é assim que é o verdadeiro evangelho.
tá? Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração para trazer hoje, e o tema da mensagem foi: pregue a palavra de Deus, faça a sua parte. Romanos capítulo 10, do 13 ao 18, para você conferir depois a hora que você quiser. Ficou com dúvida? Veja esse vídeo de novo, veja os anteriores se você tiver na plataforma de vídeos curtos, em qualquer uma delas. Seja o Quai, TikTok ou Instagram. São as 3 plataformas de vídeos curtos nas quais eu prego. Se você estiver vendo o vídeo no YouTube, volte o vídeo quantas vezes você quiser, para que você possa entender o conteúdo da mensagem. Então vamos lá. Para você que vê o vídeo no YouTube, toda sexta-feira tem um vídeo novo para você aqui, tá? Não se inscreveu ainda? Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, que aí você vai ser informado do vídeo novo que eu colocar. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, deixe seu comentário importante, relevante, tá? E compartilhe o vídeo nos seus grupos, nas suas redes sociais, para que ele tenha um alcance maior. Você está vendo no Quai, no TikTok, no Instagram? Toda sexta-feira eu começo uma série nova e eu venho pela semana adentro até a quarta da semana seguinte, fazendo fechamento. Clica aí nesse botãozinho que tem aí para você me seguir, me acompanhar aqui. Clica nesse coraçãozinho aí para você dizer que gostou. Clica aí para você comentar o vídeo. Comentário importante, interessante. Compartilhe o vídeo nos seus grupos, nas suas redes sociais. E quero ressaltar outra coisa para você. A partir de dezembro, uma nova série, o Sermão Escatológico de Jesus, baseado em Mateus 24. Continua me acompanhando aqui para você acompanhar essa série, hein? Veja aí nos comentários o link da minha landing page. Clica no link, acesse os meus livros e escolhe como você vai comprar. Vai comprar pela livraria? Escolhe a livraria e compra o seu livro. Vai comprar diretamente comigo? Clica no WhatsApp, me chama lá. Tá com dúvida? Volta aí nos vídeos para você ver como é que você compra comigo no WhatsApp, tá? Eu quero te agradecer porque você ficou até aqui, você teve paciência para me ouvir. Desejo que Deus continue falando no seu coração, que você tenha um entendimento do que é a verdadeira pregação do verdadeiro evangelho. Então convido você a estar aqui na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Desejo que você tenha uma excelente semana, desejo que você tenha um excelente dia, uma excelente noite, que você seja próspero em tudo que você fizer. Eu espero você aqui no próximo vídeo, na próxima semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.